Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isto? Yahushua respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, porém não aceitais o nosso testemunho. Ou seja, ele está falando aqui que ele é o testemunho, eles viram, eles sabem o reino do céu, o que é, quem vai entrar, quem não vai entrar, o que é proibido lá, o que não é proibido lá. Então, se ele falar para você não ficar rindo demais, é porque ele sabe que quem ri demais não vai entrar lá. Eu não quero questionar, eu vou sempre obedecer, porque ele é testemunho, ele sabe. É isso que ele está dizendo aqui. Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos, ou seja, ele sabe do reino do céu. Agora, um simples terrestre aqui quer saber as coisas de Deus, fica questionando as coisas de Deus. Não, é porque eu acho isso, eu acho aquilo. Tem de obedecer a palavra e pronto. Se não obedeceu, não tem como. Ele é o testemunho. Se ele escreveu, porque ele sabe. Não precisa ficar questionando. E as pessoas, em vez de ficar lendo a palavra de Deus, querendo entender a palavra de Deus, não vai caçar. O homem responde por eles. O homem sabe de alguma coisa? Então venha para a palavra. É para vir para a palavra, para ler a palavra. Porque os falsos profetas não estão tudo aí. Ao invés de você vir ler a palavra para receber o entendimento de Deus, a natureza de Deus, você ficou ouvindo o homem que tem um entendimento terreno, que é a natureza de Satanás. Como pode, pois, você receber o entendimento de Deus ouvindo alguém que tem a natureza de Satanás? Não tem como. Mas como você ficou com preguiça de vir ler a palavra, ou o mundo não te deixou vir ler a palavra por causa dos prazeres, dos espinhos da vida, acabou que você não conseguiu receber o entendimento do alto, que é a palavra de Deus. E como precisa de prática, de obediência, e isso leva um certo tempo para ocorrer, o tempo acabou e agora o único entendimento que você precisa ter é de entregar a sua vida. E aqui no canal você vai ter o entendimento de entregar a vida, como chegar a entregar a sua vida, por meio das promessas, dos jejuns e sabendo como o anticristo vai trabalhar para tentar te tirar deste entendimento, para que você seja condenado. Mas aqui neste canal você não vai ser condenado, pois você vai receber todas as instruções a respeito da vida eterna no tempo da tribulação. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui está dando testemunho de novo. Ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem que veio do céu. Quer dizer, ele está falando que ele sabe das coisas. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, ele também ia pagar nossos pecados para que nós pudéssemos acreditar na palavra dele. Pagar nossos pecados para depois nós obedecer a palavra dele. Porque não adiantava ele pagar o pecado e nós não obedecer. Nós estava dizendo claramente que nós queríamos ficar com Satanás mesmo. E quem ficou para a tribulação, agora importa que seja levantado também. Pois, como você não aceitou o sacrifício de Yahushua HaMashiach para receber a palavra de Deus e receber o entendimento do alto, antes preferiu o entendimento terreno, que é a natureza de Satanás, agora você vai ter que dar a sua vida por amor a ele, ser o seu próprio sacrifício. E para que você consiga fazer essa obra, consiga dar esse fruto, você vai ter que estar no canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo ministra, pois aqui vai ter o entendimento correto de como você vai conseguir resistir a todas as ações do maligno. Outra coisa também que ele está falando aqui, se ele falou das coisas terrestres, as pessoas não acreditou, ou seja, como é que eles vão acreditar nas celestiais? Se ele não obedeceu às terrestres, que Cristo pediu, por exemplo, uma calça, uma camisa, como é que ele vai obedecer lá em cima? Se ele não obedeceu nem aqui a terrestre, aqui, que ninguém estava forçando ele, uma coisa assim, eu não vestir uma calça de homem, a mulher, o homem vestir roupa feminina, ou coisa e tal. Se ele não obedece as daqui, como ele vai obedecer as de lá? Sendo que lá, depois que tivesse lá, não tinha como mais Deus expulsar de lá. Então Deus não vai aceitar lá em cima. Porque quem subiu, subiu. Quem não subiu, já era. Então queira subir. Obedeça. Você está dizendo que é para você dar a vida? Dá a sua vida. Do contrário, não tem outra saída. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus.
Então Deus enviou o Filho dele para pagar nossos pecados, para salvar o mundo. Não foi para a pessoa permanecer nesse mundo, obedecendo as coisas desse mundo. Ele veio salvar exatamente por isso, porque as coisas que o povo faz no mundo é para condenação. Mas ele trouxe a regra do céu. Para quem obedecer a regra do céu, ele está dizendo claramente que quer ir para o céu, não quer ficar nesse mundo. Se você aceita só as regras desse mundo, então você está dizendo eu quero ficar nesse mundo. Então, quem crê nele não será condenado, mas quem não crê já está condenado, ou seja, já está no inferno. Esse mundo aqui vai virar um lago de fogo. Então, quem já está aqui já está condenado. Então, queira ir para o céu, queira ir para o reino de Deus, para ser salvo. E por que está condenado? Porque quem não crê no nome do Filho unigênito tem a natureza de Satanás, tem o entendimento terreno, e só pela obediência, pela palavra recebia o entendimento do alto. Mas como não foram obedientes, não conseguiram receber a natureza do alto, a celestial. E agora, para você poder ser um habitante do reino celestial, terá que entregar a sua vida, terá que dar um único fruto, dar a sua vida por amor a ele. E o tempo para você dar a sua vida é de 3 anos. Se você não der a sua vida neste prazo, e acabar que você ver Yahushua vindo com poder e grande glória nos ares, saiba, você já está condenado. Por isso, de novo, eu ressalto, não perca tempo algum. E se você já encontrou esse canal antes do arrebatamento, o tempo para nascer de novo já acabou. Então começa a se preparar para o governo do Anticristo exatamente agora. Veja todos os vídeos do canal Azeite na Lâmpada e todos os vídeos do canal Espírito Santo Ministra. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E por que as obras eram más? Por causa do entendimento mundano, entendimento terreno, que é a natureza de Satanás. E o que vem da natureza de Satanás são as obras más, as obras que condenam ao inferno, ao lago de fogo. Mas a luz veio ao mundo, mas os homens não quiseram receber a natureza do alto, a natureza de Deus, porque amaram mais o mundo. O que há no mundo, o amor do Pai não está nele. E agora que você ficou para a tribulação, você vai ter que amar o Pai, dar a sua vida por amor a Ele. Mesmo ante a dores, tristezas e angústia, você vai ter que dar a sua vida. E assim você poderá receber a vida eterna. Então se preparem. E vocês diziam que era de Deus. Das suas bocas saíam a palavra de Deus, mas vocês não obedeciam a palavra. As suas obras eram más. Por isso vocês foram confundidos, pensaram que eram de Deus, pensavam que estavam fazendo a vontade de Deus, mas em seus corações ainda tinha a natureza do maligno, o entendimento terreno. Não obedeceram a palavra de Deus para receberem o entendimento do alto, a natureza celestial. A palavra diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. E por vocês não obedecerem à palavra de Deus, o Espírito Santo não veio para gerar em vocês um novo nascimento. A palavra de Deus para vocês era uma coisa que era dita da boca para fora, apenas isso. Não estava em seus corações para que assim vocês recebessem o entendimento do alto e tivessem a natureza do alto. Antes era só de boca, como profetizou Isaías. Vocês me honram com o lábio, mas o coração está longe de mim, porque o coração de vocês estava no mundo, nas coisas do mundo. Pois quando vocês faziam as coisas que no templo era pedido, assim que terminava você ia para o mundo fazer as suas vontades e não fazia a vontade de Deus. E por isso que as obras de vocês eram más, porque vocês não tinham entendimento da palavra, não tinham a natureza celestial, a natureza de Deus. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então é aquilo que eu sempre falo. A pessoa faz suas obras má e ela não vem para a luz, porque a luz aborrece ela. Ou seja, a palavra de Deus aborrece a pessoa, porque a palavra de Deus é contra as obras dela. Então ela fica questionando, fica indo contra, fica com questão, sendo que a palavra de Deus é a verdadeira. Como é que essa pessoa quer ir para o céu dessa forma? Não tem como. Ela tem de obedecer a palavra de Deus, porque Cristo veio do céu. Ele sabe como é que é lá. É o que ele sempre bate na tecla. Eu sou o testemunho verdadeiro. Mas a pessoa não acredita e quer ir para o céu. De que forma? Se ela não viu, não sabe como é que é lá. Se ele está dizendo que é daquela forma, é daquela forma e acabou. Nós temos de aceitar e pronto, se quiser ir para lá.
Depois disto, foi Yahushua com os seus discípulos para a terra da Judéia. Estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. Foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu destes testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já está o meu gozo cumprido. A ele convém crescer, porém a mim diminuir. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quando João fala assim, eu tenho de diminuir e ele crescer, ou seja, ele é o esposo, então ele tinha de crescer, crescer o que é a noiva. Ele tinha de fazer a noiva, ou seja, as pessoas nascer de novo, ser nova criatura, para poder ser a noiva de Cristo, para subir com ele. Então João não tinha noiva nenhuma, então ele tinha de diminuir mesmo, mas Cristo tinha de crescer, aumentar o seu número de pessoas seguindo ele. É isso que quer dizer. Aquele que aceita o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. E sobre quem a ira de Deus permanecerá? É naquele que não foi obediente à palavra, sobre aquele que não recebeu a natureza celestial, bem da obediência à palavra. E a ira é Satanás, pois você não obedeceu à palavra de Deus e continuou no entendimento terreno, que é a natureza de Satanás. E assim você não pode ser arrebatado, você não será arrebatado. E agora, para você se livrar de uma vez por todas da natureza de Satanás, é entregando a sua vida por amor a Yahushua HaMashiach. Pois aquele que já recebeu a natureza celestial, já venceu a carne por meio da obediência à palavra, e é dirigido pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, pisou em Satanás, é um vencido, assim como Cristo venceu. E por isso foi arrebatado. Mas quem não venceu a carne, não recebeu a natureza de Deus, antes preferiu ficar com o entendimento de Satanás, a natureza de Satanás, ficou para trás. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Yahushua fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Yahushua mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. E Yahushua, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Yahushua: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu, judeu, me pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E Yahushua respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Tu és maior do que o nosso pai Jacó, de que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e seu gado? E Yahushua respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der ficará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então, aquele que bebeu dessa água da vida, foi obediente à palavra de Deus,
e recebeu a natureza celestial, terá em seu interior o Espírito Santo o guiando, falando o que ele deve e o que não deve fazer. E assim essa pessoa daria frutos verdadeiros, pois tem a natureza do alto, a celestial, que está na palavra de Deus. Mas como você não foi obediente à palavra de Deus, antes ficou na natureza terrena, que é de Satanás, do seu interior saía a voz do maligno, e assim você era obediente a ele e dava frutos para o mal. Beber dessa água é beber do entendimento de Deus. E conforme você vai obedecendo, o entendimento de Deus, a natureza de Deus vai entrando e te faz uma nova criatura. E assim produz obras para a vida eterna. Mas como você ficou na natureza de Satanás, o entendimento de Satanás resultou em obras para a morte. E assim você não subiu. Ele falou para a mulher: se você conhecesse o dom de Deus, pediria a ele dessa água, e ele daria dessa água. O dom de Deus foi quando Cristo foi para a cruz, ressuscitou, mandou o Espírito de volta, e ele nos deu esse dom de entender a palavra, que é o Espírito Santo nos fazendo entender. Ele te dá o Espírito. E nós passamos a beber desse Espírito. Ou seja, ter o entendimento do Espírito. Aí nós nascemos de novo. É quando ele vem dando o entendimento verdadeiro. E por isso que muitas pessoas lê Bíblia, vai para a igreja e nunca nasce de novo. Não recebeu o Espírito Santo verdadeiro, o dom de Deus. O Espírito é dom de Deus. Ele nos dá fé. Fé é dom de Deus. É o conhecimento. Receberiam o Espírito Santo se obedecesse. Mas como não foram obedientes, não receberam a natureza de Deus, que é o entendimento. Isso porque quem falava de Deus para vocês era um homem que tinha a natureza de Satanás, o entendimento de Satanás. E como pode, pois, um homem que tem a natureza do maligno falar da natureza de Deus para você? Então, as coisas que eles falavam lá para você obedecer eram obras mortas, porque não vêm da natureza de Deus, vinha da natureza do maligno, do entendimento de Satanás. E assim vocês ficaram enganados e por isso se encontram nessa situação. Por isso ficavam tentando obedecer a Deus, mas não conseguia, pois não tem como quem tem a natureza do maligno ser obediente a Deus. E um morto não pode reviver outro morto. Então aquele que pregava a vocês estava morto, e não tem como alguém morto dar a vida a vocês, dar um entendimento de Deus, entendimento celestial. E agora, para vocês serem habitantes do céu, terão que dar as suas vidas, para que assim o demônio saia de vocês e vocês possam ter a vida eterna. Disse-lhe a Joshua: Vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe a Joshua: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe a Joshua: Mulher, crê-me que agora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então não era porque você estava indo ao templo, cantando e louvando, que você estava adorando ao Pai. Você adora o Pai em espírito e em verdade, tendo a natureza celestial, a natureza de Deus, que vem da palavra deles, por meio da obediência. Mas como você ia para o templo, e só porque cantava, louvava e fazia as coisas do templo, você achava que estava fazendo a obra de Deus? Você não estava, pois a palavra diz: misericórdia quero, e não sacrifício. Então não adiantava você sacrificar todas aquelas coisas, mas na hora de obedecer não fosse obediente. Convinha antes você ler a palavra de Deus, se encher do entendimento, ser obediente, e quando o Espírito Santo viesse, faria com que terminasse a obra de receber a natureza celestial, a natureza de Deus, por meio da palavra dele. Mas como você achava que só porque foi para o templo já estava bom o trabalho, você não recebeu a natureza de Deus. Antes ficou no entendimento de Satanás, que é a natureza dele. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Yahushua disse-lhe: Eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos,
e admiraram-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde, vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade, e foram ter com ele. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come? Porém ele lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não a sabeis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? E Yahushua disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Então, quando ele fala para a mulher assim, eu sou, eu que falo contigo, ele está dizendo, olha, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus que apareceu na sarça ardente. Eu sou o eu sou. É isso que ele está falando aqui. Ele não está falando dele falando assim, eu sou eu, não. Está falando, eu sou, deu a dica para a mulher, aquele que fala contigo. E quando ele diz que a comida e a bebida dele é fazer a vontade de Deus, é porque ele tinha a natureza de Deus, o entendimento de Deus. E quando você tem o entendimento de Deus, você só quer fazer as coisas para Deus, fazer só o que agrada a Deus. Mas quando você tem a natureza de Satanás, o entendimento de Satanás, você só quer fazer as coisas que agrada o maligno. E as coisas que agradam o maligno é para a tua condenação. E agora que você vai passar pela tribulação, não queira fazer as coisas do teu corpo, não queira estar no entendimento de Satanás. Entenda que se você não der a sua vida, você vai ser lançado no lago de fogo. Essa é a sua última chance. Não queira desperdiçar. E se você estiver ouvindo isso antes do arrebatamento, saiba que o tempo para nascer de novo acabou. O tempo de receber a natureza de Deus, o entendimento de Deus, acabou, pois vem por meio das práticas da palavra, sim, vem por meio da obediência. E como o tempo está curtíssimo, não dá mais tempo de nascer de novo, você passará pela tribulação. Mas o Espírito Santo deixou preparado os 2 canais. O Espírito Santo ministra e o canal, o qual você está assistindo agora, Azeite na Lâmpada, para que você receba o entendimento de dar a sua vida por amor de Yahushua HaMashiach e ser salvo. E aqui você saberá como dar esse fruto de dar a sua vida. Você se encherá do entendimento de dar a sua vida, você se encherá das promessas de vida eterna e de fortalecimento, e você também fará jejuns para quebrantar a sua carne, e assim você conseguirá dar a sua vida. E lembre-se de trazer em consigo o nome do Filho, Yahushua HaMashiach. Quem não tiver com esse nome, ainda que dê a sua vida, não vai ser salvo, pois, agora que você ouviu que o verdadeiro nome do Filho é Yahushua HaMashiach, largue o nome Jesus, e assim Deus levará em conta o teu sacrifício. Mas se por orgulho você não aceitar o nome do Filho, ainda que você morra por ele, Deus não vai aceitar, porque você já rejeitou Yahushua HaMashiach, você rejeitou o seu nome. Então seja prudente, não rejeite o nome de Yahushua HaMashiach. E nós falamos o que sabemos, pois por esse nome nós nascemos de novo, nós recebemos a natureza de Deus, o entendimento de Deus, e estamos aqui agora à direita de Deus te esperando. E você será salvo. Nós esperamos você. Assim seja. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia, e o outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou: Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, então ficou ali 2 dias. Muitos creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: Já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiro. Este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Porque nisto é verdadeiro o ditado que um é o que semeia e o outro que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste. Ou seja, ele está falando que os discípulos não trabalhou para a ceifa, mas quem trabalhou foi ele, dando a vida para poder
colher. E os discípulos é quem ia ceifar, chamar as pessoas. E os anjos também vão ceifar também junto com os discípulos. Cristo semeou, pagou o preço, eles vão ceifar, eles vão semear também, e os anjos também vai ceifar. Mas quem fez o trabalho todo foi Cristo. E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galiléia, porque Yahushua mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, vista todas as coisas que fizera em Jerusalém, no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Yahushua a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho, e havia ali um nobre, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Yahushua vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Então Yahushua lhe disse: Se não virdes sinais e milagres, não creais. Disse-lhe o nobre: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Disse-lhe Yahushua: Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Yahushua lhe disse e partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: O teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor. E disseram-lhe: Ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai, que era naquela hora a mesma em que Yahushua lhe disse: O teu filho vive. Assim creu ele e toda a sua casa. Yahushua fez este segundo milagre. Yahushua fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Quando se crê na palavra e obedece, acontece, porque a palavra é poderosa. E por meio da palavra, e sendo obediente à palavra, você receberia o entendimento, a natureza de Deus, e assim resultaria em obras para Deus, obras do Espírito. Mas como você não creu na palavra de Deus e preferiu ficar no entendimento de Satanás, na natureza dele, você não produziu obras para Deus, ainda que estivesse de joelhos orando, e não nasceu de novo. E agora, para você poder ser salvo, é somente dando a sua vida e ouvindo os canais. O Espírito Santo ministra e o canal ao qual você se encontra, o azeite na lâmpada, que é o maná do deserto. Porque a palavra diz assim, ó: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, como você não foi obediente à palavra de Deus, a palavra não pôde te separar deste espírito maligno. E por não se separar desse espírito, você não se separou do entendimento, da natureza de Satanás. Não pôde nascer de novo, recebendo a natureza de Deus, o entendimento de Deus. Então agora, na morte, por obediência à palavra, ela vai te separar deste espírito maligno. E assim, somente assim você poderá ser salvo. Não tem outro caminho. Não vai adiantar você fugir, correr, gritar. É só esse caminho. Entenda isso e aceite. Não retruque como você retrucou antes. Aceite e vá por esse caminho, porque é lá você vai encontrar a vida eterna. Mas antes, se prepare, e o tempo para preparação é de no máximo, do máximo, 3 anos. Se passar desse período, você vai perder a salvação. Porque é assim e somente assim que será a sua salvação. A separação do espírito imundo da alma, por meio do sacrifício, sem negar o nome de Yahushua HaMashiach. E todos terão que passar por esse mesmo sacrifício. No mundo inteiro, todos terão que entregar a sua vida por amor de Yahushua HaMashiach, se quiser ser salvo. Essa é a única condição. A misericórdia que Deus deixou para aqueles que negaram Yahushua. Pela misericórdia dele, ele deixou um escape, para que assim você não herde o lago de fogo, mas herde a vida eterna. Depois do arrebatamento, essa é a única maneira de receber a salvação, a vida eterna.